Deixa eu trazer uma outra informação, porque apesar da pressão que Jacques Wagner tem sofrido de integrantes do PT para deixar a liderança do governo no Senado, um aliado de Lula subiu o tom e afirmou que não quer abandonar o seu posto, dizendo que o presidente já teve problemas até maiores do que o dele. A cúpula do partido passou o fim de semana tentando convencer o parlamentar a evitar que esse escândalo do Master atinja o presidente da República e prejudique a sua pré-campanha, campanha e reeleição. O senador, no entanto, tem resistido à ideia de deixar a liderança do governo e revelou que o petista fez questão de ligar para ele e se solidarizar após a operação da Polícia Federal. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque essa informação, inclusive, foi extraída de uma entrevista que Jacques Wagner concedeu a um canal de televisão do Grupo Bandeirantes, mas também tem informações adicionais que apontam para uma reavaliação de Jacques Wagner. Você acha que o fato de sair da liderança é assinar um atestado de culpa, Bruno Musa? E como Jacques Wagner atuaria para blindar o presidente da República em um momento como esse? Sinceramente, Caniato, o que você comentou antes de que a defesa de Jacques Wagner entrou no STF pedindo anulação de busca e apreensão, isso para mim já é sinalização de uma culpa. Afinal de contas, o primeiro discurso é sempre o mesmo, aquele político com aquela entonação de voz sempre dizendo assim, comigo, eu não, eu sou inocente, nada disso é verdadeiro, até que as coisas começam a andar. Não estou dizendo que é esse caso, o tempo dirá, ou melhor, os fatos começam a mostrar e cada um vai chegar à sua própria conclusão. Então eu acho que esse primeiro fato, recorrer ao STF, se você já foi enfático no começo dizendo que nada disso é verdadeiro, para que você vai recorrer à Suprema Corte mais uma vez, a sempre o STF protagonista aqui em determinadas ações onde não talvez lhe caberia. Agora, o outro ponto é, quando ele fala essa frase, abre aspas, já teve problemas piores que o meu, infelizmente no Brasil, o que nós vemos é uma disputa por discursos dentro da política de quem está mais enrolado, de quem já teve maiores problemas. Imagina ao contrário se nós tivéssemos uma discussão de burocratas dizendo quem foi o melhor na execução de determinadas tarefas, por exemplo, do orçamento, quem foi o mais íntegro, quem foi o mais honesto, quem mais cumpriu com os seus deveres com relação aos cidadãos, a servir a população, como o próprio nome diz, servidor público. Mas aqui no Brasil isso não existe. É um tal de discurso público mostrando que o outro lado também está ou já esteve mais enrolado para dizer algo como assim, ora, eu estive do seu lado no momento que você estava pior. O que você vai fazer comigo agora? Então, me parece que esses dois fatos, recorrer ao STF e também essa frase, já dá uma sensação de tem coisa estranha por aí. Cuidado, cuidem de mim, porque a coisa pode complicar. Agora, me parece também bastante estranho recorrer ao STF, como nós falamos, depois de terem achado dinheiro em dólar, em euro, mais uma vez, tudo que é feito, tudo que é encontrado, as conversas, se a defesa consegue anular no STF, o que acontece? As provas, mais uma vez, simplesmente somem e aquilo que você encontrou não vale mais de nada? Talvez num país sério isso fosse absurdo alguém pensar, mas aqui no Brasil não. Isso já aconteceu e segue acontecendo. A grande questão é, isso escalou demais e será diferente dos outros ou será mais um que simplesmente perde em meio a tamanha crise que acontece? Eu acho, para mim, que a coisa começa a escalar no momento que há uma possibilidade maior das campanhas talvez terem algumas mudanças que ninguém está prevendo. A coisa está ficando complicada. Pois é, e é interessante essa frase, né, Cristiano Beraldo? Jacques Wagner sobre o presidente da República, abre aspas, ele já teve problemas piores do que o meu, parece uma das falas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? Ele está se referindo naturalmente aos episódios que envolvem a Lava Jato e a detenção do presidente da República naquela ocasião, mas por conta disso que ele espera que o presidente da República seja condescendente com ele? Olha, Caniato, Clodovil gostava de falar uma frase que eu acho que se aplica nesse momento. Clodovil dizia que boi preto reconhece boi preto. E agora nós estamos diante dessa situação que é usada
por alguém que está sendo acusado, não, ele tinha envolvimento com Daniel Vorcaro, está sendo acusado de que este envolvimento com Daniel Vorcaro passava do limite da relação, que a conexão do ex-governador e senador Jacques Wagner com Augusto Lima, que era um dos sócios principais de Daniel Vorcaro, que isso gerou benefícios pessoais ao senador em troca de alguma coisa concreta que ele usou o seu cargo, o seu poder, a sua influência, as suas relações políticas para entregar de benefício, tanto para Augusto Lima, quanto para Daniel Vorcaro, quanto para o Banco Master. E aí, diante dessa situação, ele chama o presidente Lula, seu amigo de 40 anos, para a dança, para o salão. E aí lembra a sociedade brasileira, lembra aqueles que estão ali pedindo para que ele saia da liderança do governo, que o presidente Lula, ele foi, durante o processo que julgou a Lava Jato, né, as descobertas da investigação Lava Jato, que Lula foi colocado como uma pessoa que sabia de toda a corrupção que estava acontecendo e foi beneficiário direto desses esquemas de corrupção. E isso lhe rendeu quase 2 anos na cadeia, na Polícia Federal de Curitiba. Então, é como se essas pessoas envolvidas diretamente nesses rolos brasileiros que as pessoas com poder misturam o interesse público com o interesse privado e nisso vão trazendo para si benefícios dessas relações, eles falam a mesma língua, eles se reconhecem, eles atuam da mesma forma, eles conhecem a dor e os constrangimentos um do outro. Então, na cabeça do senador Jacques Wagner, isso é absolutamente comum, aceitável, natural. Mas na cabeça e nos olhos do povo brasileiro, que ainda se ilude, achando, esperando uma atuação proba, reta, firme, daqueles que exercem o poder no Brasil em defesa do interesse público e não em defesa dos seus interesses pessoais, isso soa como um absurdo, uma coisa bizarra. Alguém que fala nesses termos sobre o presidente da República não devia ter condição de ser eleito senador por nenhum estado. Mas tendo sido eleito senador pelo estado da Bahia, ele, no mínimo, não tem mais condição alguma de se manter na liderança do governo. Só que para eles tanto faz quanto tanto fez. Eles estão sempre colocando seus interesses pessoais à frente de qualquer sentimento que possa despertar na população brasileira. Eles também têm essa mentalidade que o voto não se conquista. Não é você ser correto, transparente, direto, enérgico, mostrando para o eleitor que você tem uma atuação firme em defesa dos interesses do eleitorado, que você é eleito. Para eles, a eleição se constrói, né, para não usar um termo que pode dar problema depois, se constrói com muitas emendas parlamentares, muitas parcerias com os prefeitos. E assim eles vão se mantendo no poder, legislatura após legislatura, cargo após cargo. E olha para a Bahia. A Bahia é o paraíso da bandidagem. Olha para o governador da Bahia, o que ele entregou de conquistas efetivas para a sua população. Não entregou nada. Mas é lá, parceiro do senador Jacques Wagner, parceiro do Rui Costa. Estão lá os dois fazendo campanha para a reeleição de Jerônimo Rodrigues. Então, quando você está nesse patamar de desqualificação de alguém para exercer a função pública, o que a gente pode esperar é esse tipo de declaração, esse tipo de normalização do absurdo que nós vimos a partir de Jacques Wagner. Deixa eu passar para o Mota, porque o Mota sempre gosta de
fazer uma comparação entre expectativa e realidade e muitas vezes o que acontece no Brasil também acontece em outros países, né, Mota? Mas assim, se nós não olhássemos as pessoas e nem as agremiações, os partidos e apresentássemos o que aconteceu para uma figura de qualquer outro país, o que se espera de um presidente da República após as denúncias ou as evidências apontarem para atitudes suspeitas de um senador em um caso de fraude financeira com um gestor que acabou fraudando o sistema bancário por meio dessa estratégia feita por Daniel Workar? Se nós apresentássemos isso, o que se esperaria de um presidente da República? Porque Jacques Wagner mencionou que Lula se solidarizou e não pediu nada. Deixa a liderança que nesse momento você será investigado, você não é a pessoa adequada para liderar o governo nesse momento. O que a gente precisa apontar? Qual seria a atitude correta? Se o senador resolver sair do cargo de líder do governo, é preciso dar os parabéns para ele, porque ele vai demonstrar que tem mais bom senso do que muitas outras autoridades que foram envolvidas no escândalo do Master, mas continuam em seus cargos, como se nada tivesse acontecido. Parece que o senador teria dito que o grande líder do PT teve problemas muito piores do que o dele e chegou até a ser preso. Essa é uma informação relevante, que durante algum tempo chegou quase a ser proibida aqui no Brasil. E agora ela volta à tona pela boca do líder do governo do Senado. Então, os brasileiros devem prestar o dobro da atenção nesse caso. Pois é, deixa eu só fechar com o Dávila. Dávila, o que faz o líder do governo em uma casa legislativa? Ele faz a ponte entre o Executivo e o Congresso Nacional, como se fosse um representante do governo ali na Casa Legislativa, uma figura importante para fazer essa interlocução, creio eu. Muito importante, não só faz interlocução, aliás, inclusive fez a interlocução de Workar, né, com o presidente Lula. O líder do governo foi um dos que ajudou ali a costurar essa ponte que acabou levando o Workar a se reunir com o presidente Lula, o presidente do Banco Central, o próprio ministro Rui Costa e tantas outras personalidades. Isso mostra, Canhato, que em Brasília ter bons contatos é fundamental para chegar ao poder, influenciar a agenda legislativa, influenciar decisões do Poder Executivo e até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Mostra que esta combinação de dinheiro com conversas e festas, tudo que vai criando um enorme entrelaçado de favores, lobby, jeito e promiscuidade que faz com que todos estejam no mesmo barco. É isso que cria a tal da blindagem. Só que a blindagem, alguma hora, acaba tendo furo no casco. Foi o que aconteceu dessa vez. E agora estão tentando tampar os furos do casco antes que esse barco afunde e leve todo mundo.